bem-vindos e bem-vindas ao meu canal de literatura. E para começar, eu escolhi um exemplar muito especial. É uma obra que é considerada o primeiro livro de fantasia lançado aqui no Brasil. Esse aqui, ó. Hoje a gente vai falar de A Rainha do Ignoto. Mas antes de entrar na obra em si, eu queria falar da minha relação com ela. Como que foi? Eu vi um post da editora Wish e falando do livro, fui pesquisar a respeito, e quando eu fiquei sabendo sobre o que era a história, quem era a autora, isso me despertou muita vontade de entrar em contato com essa obra. Fiquei admirada, impressionada com o trabalho da Emília Freitas, que escreveu. A Rainha do Ignoto foi lançada em Manaus em 1899. A sua autora, Emília de Freitas, ela nasceu no Ceará e ela lançou o livro mais ou menos depois dos 40 anos. Eu sei que ela foi uma mulher bem autônoma e independente para a época que ela viveu. Ela teve a oportunidade de estudar, o que era incomum, porque naquela época não era permitido que as mulheres aprendessem a ler e ter uma profissão. Um fato muito interessante sobre ela é que ela se casou com 45 anos, o que era algo assim muito incomum para as mulheres daquela época. Então a gente está falando de uma obra que, além de ser considerada a primeira obra fantástica lançada aqui no Brasil, fala de uma autora, tem uma autora que é uma mulher com uma vida muito incomum para aquela época. Então vale muito a pena conhecer a respeito da Emília Freitas, e sabendo disso eu tenho certeza que vocês vão aproveitar a história do livro de uma forma muito diferente e muito melhor, como aconteceu comigo. Tá, e falando da história, sobre o que é Rainha do Ignoto, já falei que é um livro de fantasia. A Rainha do Ignoto vai contar a história da rainha Funesta, que é uma mulher misteriosa. Lembrando que a história se passa lá no Ceará, porque foi onde a Emília vivia na época que ela escreveu o livro. E essa rainha, a Funesta, que até dentro do livro ela tem vários nomes, ela é uma pessoa que ela pode adquirir várias formas, viver em vários tipos de sociedade. E ela tem ali como missão ter um exército só de mulheres, que são as paladinas. Ela tem um mundo secreto onde ela vive, e o objetivo dela e das paladinas é fazer o bem, é resgatar pessoas em sofrimento da sociedade, principalmente mulheres, treinar elas, descobrir suas habilidades e fazer com que isso se espalhe pelo mundo, porque até na história a Funesta ela é capaz de andar pelo mundo todo e lidar com altos cargos da sociedade, também se embrenhar nas pessoas mais necessitadas e com isso continuar fazendo bem. E claro que uma sociedade com propósito de vida tão bonito assim vai receber algumas críticas ao longo da história. Tem um trecho muito específico ali que eu gostei, onde dois homens que acabam tendo contato com o universo da Funesta, um acaba conversando com o outro, o tanto que ele acha perigoso uma sociedade como aquela, que consegue gerar a própria riqueza, distribuir para os mais necessitados, ainda cuidar dos escravos, porque na época isso era um assunto muito em voga. Então a Funesta ela é acusada de ser abolicionista, e o homem que está vendo aquilo ele acha isso muito arriscado, para o comércio, arriscado para a economia, porque na visão dele, né, a escravidão deveria continuar também. E uma outra crítica que ela recebe ao longo dessa conversa é que ela criou um espaço onde não existem igrejas, né? Não existe a religião católica, então onde já se viu quanto isso é arriscado, mulheres, né? Imaginem isso, mulheres com muito dinheiro e poder na mão, que cuidam dos outros, que distribuem riqueza, que pregam a tolerância religiosa, onde já se viu? Né? Claro que isso representa uma ameaça para a sociedade da época. E a gente segue a história através do olhar de um personagem masculino, na verdade, que é o Edmundo, que ele é um advogado,
E ele chega até essa cidade lá no Ceará e aí acaba tendo contato com a história da Funesta, das pessoas da região. E no fundo tudo isso vai se interligando, vai se entrelaçando, até ter um final assim muito bonito. E para completar, né, tem descrição de imagens maravilhosas. Afinal, a gente está falando de um livro de fantasia, né? Então, o local onde a Funesta e as Paladinas vivem, os navios que elas usam para poder ir de um lugar até o outro, tem uma parte lá que tem um trem que daí sai do mundo, o mundo real, para poder chegar até o mundo delas, assim, é riquíssimo em detalhes. Você tem descrição das roupas que elas estão usando, de como os ambientes se comportam, de músicas que elas cantam, e tudo isso faz com que a experiência seja muito completa. Então fica aqui a minha dica de livro, A Rainha do Ignoto. Eu espero que você goste, e se você já leu, vai ler, quando você ler, eu espero que você compartilhe comigo a sua opinião.